E aqui estamos palpites de segunda-feira, dia 12/5. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Liga Profissional Saudita. Al-Waqdod contra Al-Nars. O Al-Waqdod é o 17º e o Al-Nars 4º. Nos últimos 5 jogos, o Al-Waqdod venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Al-Nars venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-1 para o Al-Nars. Ano passado eles se enfrentaram 2 vezes com 2 vitórias do Al-Nars, 3-0 e 3-2. Palpite, fora vence! Campeonato Argentino Playoffs, River Plate contra Barracas. Nos últimos 5 jogos o River venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e empatou 3. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos o Barracas venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do River Plate, 2-0 e 3-0. Palpite, casa vence! Campeonato Brasileiro, Santos e Ceará. O Santos é o 19º e o Ceará 7º. Nos últimos 5 jogos o Santos venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos o Ceará venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias de 1-0 do Santos. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Série B, Botafogo e Atlético Clube. O Botafogo é o 16º e o Atlético 18º. Nos últimos 5 jogos o Botafogo venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 8 jogos. Nos últimos 5 jogos o Atlético venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 8. Palpite, casa gol. Amazonas e CRB. O Amazonas é o 20º e o CRB 6º. Nos últimos 5 jogos o Amazonas empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos o CRB venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Amazonas e um empate, 0-0 e 2-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Série C, Ituano e Ponte Preta. O Ituano é o 1º e a Ponte Preta 2ª. Nos últimos 5 jogos o Ituano venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos a Ponte Preta venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado com 2 vitórias do Ituano e um empate. 1-1, 2-0 e 4-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Liga de Israel, Cheva contra Haifa. O Cheva é o 1º e o Haifa 3º.
Nos últimos 5 jogos, o Chievo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Haifa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10 jogos. Essas equipes se enfrentaram recentemente 2 vezes com uma vitória do Chievo e um empate, 3-3 e 3-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Netanya contra Tel Aviv. O Netanya é o 6º e o Tel Aviv 2º. Nos últimos 5 jogos, o Netanya venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Tel Aviv venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Ambas marcam sim nos últimos 6. Recentemente essas equipes se enfrentaram 2 vezes e tivemos 2 vitórias por 4-1 do Tel Aviv. Palpite, fora vence. Campeonato italiano, Venezia contra Fiorentina. A Venezia é a 18ª e a Fiorentina 9ª. Nos últimos 5 jogos, o Venezia venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Fiorentina venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. O último jogo entre essas 2 equipes foi 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Atalanta e Roma. A Atalanta é a 3ª e a Roma 5ª. Nos últimos 5 jogos, a Atalanta venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Ambas marcam não em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, a Roma venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado com 2 vitórias da Atalanta e um empate, 1-1, 2-1 e 2-0. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Campeonato Mexicano Playoffs, jogos de volta. Tigres contra Necaxa. No jogo de ida foi 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Tigres venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Necaxa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.